Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? O rei Salomão, quando ele terminou de construir o templo, ele orou ao Senhor e clamou a Deus que quando o povo dele passasse por situações de seca, por calamidades, por guerras, por afrontas, quando aquele povo, ele deixa subentendido o exílio, que esse povo orasse, estivesse no templo, estendesse suas mãos, se voltasse para o templo, se voltasse para a terra, então que o Senhor ouvisse e respondesse aquele povo. E o Senhor então vai responder a oração de Salomão. Então ele diz para ele assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não é qualquer pessoa, é quem chama o nome do Senhor. Quem é do Senhor, quem é dele, ele tem compromisso com os que são dele. Naquele tempo eram os israelitas, hoje é todo aquele que aceita Jesus Cristo. Então ele tem compromisso com esse povo. Então, esse povo que reconhece quem ele é, se o chama, aí ele vai falar assim: então, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Primeiro, nós precisamos descer do nosso pedestal. Nós andamos sempre num nível onde nós sabemos muito, nós conhecemos muito, nós somos importantes, nós queremos muitas vezes nos achar, nos colocar na posição de semideuses. Então ele diz: esse povo se humilhar, entender que o Deus sou eu, entender que a vontade perfeita é a minha, entender que o caminho traçado é o meu, o propósito quem dá sou eu, o chamado quem faz sou eu, e que esse povo só cabe obedecer. Então, quando eles entenderem seu lugar, aí ele fala, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, orar não é simplesmente chegar diante de Deus e pedir: eu quero casa, carro, saúde, quero prosperidade, e esquecer quem ele é. Então nós precisamos desse um momento de entrega, de relacionamento. Então esse povo que para orar tem que primeiro entender quem Deus é. Aonde ele está, a posição de Deus, chegar para ele com súplica e clamor, entrega, intimidade. E aí ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, precisamos arrepender. Precisamos trocar, andar por um caminho novo, andar por um caminho que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Se a gente sabe os caminhos que são maus, nós precisamos consertar o caminho. E ele fala assim: e se arrepender. Nós precisamos arrepender desse lugar que nós vivemos, que nós estamos, que nós nos permitimos colocar. Então, quando nós nos arrependemos, o Senhor ele coloca várias condições. E aí ele fala assim: então, se esse povo fizer tudo isso, então ele diz: eu ouvirei do céu. Primeira coisa que ele vai dizer: eu ouço. E quando Deus ouve, ele não ouve e simplesmente larga para lá, não. Ele ouve e ele age. E aí ele fala assim: então eu perdoarei seus pecados, porque nós estamos num lugar em que dependemos de sermos perdoados. Quando andamos nesse nível de arrogância, precisamos nos quebrantar e precisamos ser perdoados. Precisamos nos arrepender para que ele nos perdoe. E aí ele fala assim: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, concederei o desejo do seu coração, atenderei às suas necessidades, mas precisamos primeiro entender quem é o Senhor e nos colocar nesse lugar que ele fala. Essa é a resposta de Deus para mim, essa é a resposta de Deus para você. Nós precisamos nos enquadrar, precisamos nos encaixar. Não só em uma vida coletiva, claro que cada um é responsável por si, mas todos nós somos responsáveis por mudar a situação. Aqui ele fala que vai sarar a terra, ou seja, até o nosso país, da forma que nós estamos vendo que as coisas estão caminhando, o Senhor entra, ele muda a história, desde que a gente se coloque nessa posição que ele diz, é onde a gente entende que ele é quem realmente pode mudar e pode fazer todas as coisas. Deus é misericordioso, ele é poderoso, ele quer trazer um avivamento, um reavivamento para os nossos corações, para que nós possamos experimentar mais dele, vivermos o sobrenatural dele. Ele tem misericórdia, ele está pronto para perdoar, para curar, para sarar, para salvar, para restaurar, para resgatar. Essa é a promessa dele, porque foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Então, a parte do Senhor, ele está sempre pronto a fazer. E para isso, eu gostaria que você meditasse, que você colocasse a sua vida assim, numa posição de reflexão. De reflexão. Como você tem se comportado diante de Deus? Como você tem agido? Como está o seu nível de orgulho com as pessoas e com Deus? Segunda coisa, as suas orações, elas têm sido oração de um coração quebrantado, de um coração desinteressado? Como que você tem buscado a Deus? Como um Senhor e Salvador da sua vida? Ou como um mero dador de bênçãos? Ou como um Deus que tem tudo para te dar e é só o que te interessa as coisas que Deus tem para você? Essas questões nós precisamos meditar, porque nós precisamos fazer uma última pergunta: como estão os meus caminhos? Né? Como tem sido as minhas palavras? Como tem sido o meu comportamento? Porque
dependendo dessas respostas, você vai saber muito bem que aquela resposta que o Senhor deu para Salomão, ela aplica exatamente. Porque em um momento ou outro, a gente está sempre infringindo alguma dessas questões, desses pontos que o Senhor nos manda estar atentos. Amém? Eu gostaria que você meditasse e que você recapacitasse para que o Senhor possa estender suas mãos e sarar a sua terra. Amém? Gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.